Muito boa tarde a todos e a todas. Eu queria começar por agradecer em nome do Bloco de Esquerda o convite e saudar a iniciativa da APRE, que é aliás uma associação que tem tido um papel muito importante na representação e na defesa da luta dos interesses das pessoas, dos pensionistas e dos reformados. Não é novidade, todos estaremos de acordo, que nos últimos 4 anos nós tivemos uma política desastrosa a todos os níveis. Os pensionistas foram provavelmente os grupos mais violentamente atacados por esta política de austeridade e pelas escolhas do governo da coligação. Em termos da segurança social, nós assistimos a uma degradação nunca vista, sem precedentes, ao nível da segurança social. Os pensionistas perderam uma parte importante das suas pensões, mas todas as prestações sociais foram duplamente reduzidas, porque reduziu o número de beneficiários. O rendimento social de inserção passou para metade. Só aqui no Porto, no distrito do Porto, quase 90 mil pessoas perderam essa prestação de combate à pobreza. Ou o complemento solidário para idosos foi reduzido também drasticamente, mas o próprio valor das prestações foi também reduzido. Ao mesmo tempo, destruiu-se emprego, menos 400 mil postos de trabalho aproximadamente que temos hoje se compararmos com o que tínhamos há 4 anos, e a maioria dos desempregados está hoje desprotegida. E não foi sempre assim. Ao mesmo tempo que isto acontecia, a proteção social foi transformada num negócio com a promoção de uma espécie de indústria da caridade por via de transferência de funções do Estado para organizações particulares, instituições particulares de solidariedade social, muitas vezes de forma totalmente contrastante com aquilo que era a resposta pública. Um exemplo, uma mesma família recebe menos de rendimento social de inserção do que aquilo que o Estado transfere para uma cantina social para alimentar essa mesma família. Estes cortes todos, esta degradação da nossa vida e da vida dos pensionistas, das condições de vida de todos, foi, além do mais, totalmente inútil do ponto de vista dos objetivos que supostamente estariam na origem deste esforço, que seria resolver o problema da dívida. Sabemos que a dívida é hoje maior do que era há 4 anos, 130% do PIB. Mas ela foi eficaz. Foi eficaz porque o que está em causa é uma reconfiguração do regime social que passa, entre outras coisas, pela desagregação do conceito da segurança social e da solidariedade intergeracional que lhe está na base. A única folga que, na realidade, os trabalhadores e os pensionistas tiveram foi uma folga que não resultou de nenhuma ação do Governo, mas, pelo contrário, resultou de uma decisão do Tribunal Constitucional suscitada por um pedido de fiscalização dos deputados da oposição, primeiro do Bloco, com alguns deputados do Partido Socialista e depois dos partidos da oposição. A este cenário de degradação, a coligação do PSD e do CDS, Portugal à Frente, propõe-se somar mais degradação, mais austeridade, cortes de 600 milhões de euros nas pensões, descapitalização da segurança social por uma aventura do plafonamento que nem sequer está quantificada. E, portanto, o desastre, é somar desastre à situação que nós temos. Mas, além disso, tem havido na discussão sobre a segurança social e sobre as pensões uma série de mitos que são comuns a várias forças políticas, nomeadamente alguns deles também comuns ao Partido Socialista, e uma série de mistérios sobre as propostas concretas que talvez este debate possa esclarecer. Eu vou tentar falar de alguns desses mitos. Primeiro mito na discussão. O mito de que nós tivemos uma intervenção da Troika, entre outras coisas, porque não havia dinheiro para pagar salários e para pagar pensões. É falso. Em 2011, no primeiro semestre de 2011, as contribuições e cotizações dos patrões e dos trabalhadores para a Segurança Social tinham um valor de 6.634 milhões de euros. E as despesas com as pensões eram naturalmente menores do que aquelas que eram as receitas que a Segurança Social tinha. E, portanto, esse mito é um mito falso. Segundo mito, o mito de que Portugal gasta muito com despesas sociais. E se nós olharmos para os dados do Eurostat, percebemos que Portugal é dos países que gasta menos com despesas sociais. Em Portugal, 3.769 euros per capita por ano. Na União Europeia, 6.771 euros. Terceiro mito,
o mito de que a sustentabilidade da segurança social teria uma raiz demográfica. Ouvimos muitas vezes o problema do envelhecimento. Não é verdade. Se há problemas que se colocam de sustentabilidade à segurança social, eles não são demográficos, são problemas económicos e de escolhas políticas que têm vindo a ser feitas. E, aliás, não deixa de ser curioso que as pessoas que invocam um fantasma demográfico para poderem cortar nas pensões sejam as mesmas que cortaram o abono de família, sejam as mesmas que criaram a imigração dos jovens, impedindo-os de ficar no país e, portanto, de renovar a população, sejam os mesmos que comprimiram os serviços sociais ao máximo, criando menos condições para que justamente as pessoas possam ficar aqui. Mas os problemas e os riscos que existem de sustentabilidade da segurança social são tudo menos demográficos. É desde logo, em primeiro lugar, o problema do desemprego, porque desemprego significa que há menos pessoas a contribuir e que há também mais necessidade de acudir a quem não tem trabalho. É o problema dos baixos salários, e nós estamos com uma média salarial de 580 euros nos empregos criados desde 2013, e baixos salários significa que há menos contribuições para a segurança social. É o problema da precariedade, porque naturalmente os contratos precários têm também, e nomeadamente formas de precariedade como os recibos verdes, como o trabalho temporário, colocam também problemas em relação ao financiamento da segurança social, e é o problema de uma discricionariedade e de uma residualização da proteção social, nomeadamente para os desempregados e para os mais pobres, que cria naturalmente um problema de confiança. Mas há outros mitos. O mito, por exemplo, de que mesmo naqueles que reconhecem que o problema da sustentabilidade da segurança social tem que ser resolvido por via do crescimento e por via da criação de emprego, há quem entenda que o problema do emprego em Portugal é um problema de custos do trabalho que seriam elevados. Eu conheço bem o trabalho, por exemplo, do professor Mário Centeno, o livro que escreveu sobre o trabalho e uma visão do mercado, da Fundação Francisco Manuel dos Santos, passa a publicidade, onde se defende a tese de que, segundo a qual seria preciso reduzir os custos do despedimento e que Portugal teria um problema de segmentação do mercado de trabalho que estaria na origem da falta de oportunidades dos jovens. Eu discordo dessa leitura e dessa tese. E discordo porque ela nos impele a propormos soluções que creio que são perigosas para a segurança social e para a regulação do trabalho. Bem sei que o Partido Socialista não acolheu, por exemplo, a proposta do contrato único, que é defendida nesse livro. Mas existe o regime conciliatório, que é uma forma de reduzir os custos de trabalho por via da diminuição dos custos do despedimento. Mas esse mito, segundo o qual o problema do emprego em Portugal passaria por um custo elevado do trabalho, tem associado um outro, que é que o peso das contribuições patronais para a segurança social seria demasiado alto. E se nós aceitarmos esse pressuposto, a solução natural que proporemos para criar emprego é a redução da contribuição para a segurança social, nomeadamente dos patrões, ou seja, a redução da TSU, como tem vindo a ser proposto, 4 pontos percentuais pelo Partido Socialista. Mas nós, se olharmos para os dados, em Portugal, as contribuições dos patrões para a segurança social em percentagem do PIB são de 7,7%. E a média europeia, e há países onde ela é muito maior, a média da zona euro é de 11,6% do PIB. E, portanto, eu acho que nós devemos também rejeitar o mito segundo o qual a redução da TSU é uma boa medida para criar emprego. A redução da TSU já tinha sido proposta, se bem se lembram, pelo governo da direita, deu origem a grandes manifestações populares no 15 de setembro contra a redução da TSU. Ela não é proposta da mesma forma hoje pelo Partido Socialista, porque distribui 4% de redução para as contribuições dos patrões, 4% para os trabalhadores. O problema é que a redução de 4 pontos percentuais na TSU, no contributo dos patrões para a segurança social, significaria uma redução dos custos das empresas de 0,41%, ou seja, totalmente insignificante do ponto de vista da possibilidade de criar emprego. Porque nós sabemos que os custos dos salários e das contribuições para a segurança social na produção não são os custos mais significativos hoje com que as empresas se confrontam. É 1 euro em cada 5 euros dos custos que têm. E por isso poderia fazer aumentar o lucro das empresas, mas
falo-ia à custa da descapitalização da segurança social, sem dar uma garantia expressiva do ponto de vista da criação de emprego. Portanto, eu creio que só rejeitando estes mitos é que nós podemos ter uma proposta alternativa para a segurança social que não passe pela continuação da penalização dos pensionistas e pela descapitalização da segurança social com o argumento de que essa é a forma de criar emprego. O plafonamento é evidentemente um desastre. Mas também penso que não é uma boa solução, e estamos aqui para discutir naturalmente, que não é uma boa solução tirar à segurança social recursos por via da redução da TSU, como tem vindo a ser proposto. 3 mil milhões, grosso modo, da contribuição dos trabalhadores, 2.500 milhões da contribuição dos patrões, como é proposto no estudo que o professor Mário Centeno coordenou. E, portanto, acho que também não é solução nós aceitarmos que a solução para a segurança social e para os problemas com que o país se confronta passe pela redução das pensões, que pode ter várias formas. E eu gostava de esclarecer isso, porque sei que isso será um tema do debate. Vamos ter que esclarecer isso depois na segunda parte. Ok. É para terminar. 10 minutos. Então, se me der só um minuto para avançar linhas gerais de propostas do Bloco. As propostas do Bloco passam basicamente por 3 linhas. Primeiro, a aposta no crescimento, na criação de emprego, no aumento dos salários, no acolhimento, na possibilidade de estancar a imigração e a saída dos mais jovens, nomeadamente os qualificados. Segundo caminho, alterar o modelo de financiamento da segurança social, acrescentando-lhe 0,75%, uma taxa de 0,75% sobre o valor acrescentado das empresas, que permitiria trazer para a segurança social 1.200 milhões de euros, não cortando na TSU, o que permitiria manter na segurança social esses 5 mil milhões de euros que estão em causa. E, em terceiro lugar, reforçar o papel do Conselho de Fiscalização da Segurança Social, que deve reativar, aliás, esse Conselho, que deve ter representantes dos reformados, aumentar as pensões sociais de invalidez e o subsídio mensal vitalício, antecipar a idade de reforma para as pessoas com deficiência e não utilizar o Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social em operações especulativas que poderiam pô-la em risco. Penso que estas são soluções para discutirmos e espero que o debate seja esclarecedor desse ponto de vista. Obrigado.